O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Senhor toda graça e redenção. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do 10º domingo do tempo comum. Nos propõe como primeira leitura o livro do Gênesis, capítulo 3, relato da primeira tentação que aconteceu no paraíso. Realidade do mal como desarmonia e cuja causa é a desobediência a Deus. 3 quedas nos lembra a palavra de Deus, que são 3 quedas que afetaram totalmente a humanidade. Não estou falando das quedas de Jesus, estou falando das quedas da humanidade. A primeira queda que afeta a todos nós é de Lúcifer. Então, que afeta a humanidade.
essa queda de Lúcifer, que quis ser como Deus. A outra queda que nós acabamos de ouvir na primeira leitura é de nossos primeiros pais, de Adão e Eva, o pecado original, que também querendo ser como deuses. E aí nesta queda já são tentados por Lúcifer, Satanás, na figura da serpente. A terceira queda somos nós, que caímos e que afeta toda a humanidade também, os nossos pecados. E de modo particular, os pecados de blasfêmia contra o Espírito Santo, contra Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todas essas quedas é por falta de obedecer ao Senhor e querer ser Deus neste mundo. Então, meus queridos irmãos, vamos meditar um pouquinho mais a primeira leitura. Então, nós, seres humanos, somos os únicos responsáveis do desligamento das nossas relações com Deus, da mesma forma das nossas relações com os outros. Então nós não podemos ficar culpando o outro pelos nossos erros. A sinceridade, olha o que o padre vai dizer, a sinceridade é a assinatura do cristão, é a assinatura do cristão, porque o recurso mais fácil que existe para as pessoas é sua autodefesa, de dizer que o outro é culpado por causa dos meus erros. Muitas vezes somos autossuficientes, acreditamos que somos melhores do que o outro, somos bons, eu sou bom, sou inteligente, e aí começamos a analisar que os outros não são tão bons. Aí você está dizendo que os outros são maus, são menos inteligentes, que os outros nos provoca, que nos faz cair, que nos tira do caminho da santidade, que o outro rouba a minha alegria, que o outro não me dá oportunidade. E aí, meu querido irmão, você atribui tudo isto para o outro, assim como nós ouvimos lá na queda do paraíso. Deus fez tudo maravilhosamente, mas só pediu uma coisa: não comam do fruto da árvore da sabedoria. Somente isto, o resto vocês estão livres. Mas com a queda de Satanás, ele vem e seduz a mulher, passa uma lábia na mulher, e ela acha que ela pode ser melhor do que Deus, porque o inimigo, que é o pai da mentira, ele quer que nós possamos sentir maior do que Deus, autossuficientes, e que nós não precisamos do Senhor. E aí Eva, caindo na lábia, ela leva também Adão a pecar. O Senhor, que estava acostumado a passear, estar com os seus o tempo todo, conversava com eles, tinha uma ligação profunda, vem e não encontra, eles chamam,
E Adão se sente envergonhado porque está nu. Até então, antes ele não se sentia envergonhado diante de Deus. Mas o pecado nos leva a sentirmos vergonha do Senhor. E aí você acaba afastando do Senhor e quer se esconder, porque o pecado faz assim, quer que você se esconda. Então você passa a sentir vergonha. Para que eu vou confessar? Onde já se viu? Aí o inimigo continua colocando na cabeça. Então para que eu vou confessar? O padre é pecador tanto quanto eu. E ele vai absolver meus pecados. É um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo, isso é blasfêmia. Então aí começa ali fazer toda aquela artimanha, o inimigo na sua cabeça, e você começa a atribuir o bem para o inimigo. Para que casar na igreja? Eu já vivo tão bem, não preciso da bênção de Deus. Tem tantas pessoas que casaram na igreja e separaram que não estão bem. Pecado gravíssimo. Atribuindo como se Deus fosse cometer uma desgraça na vida do casal. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Então, aí o inimigo vai colocando essas coisas na sua cabeça, onde você acha que o inimigo é o que faz o bem. É o que aconteceu ali. Jesus dizendo: mas vocês estão achando que eu estou expulsando o demônio em nome do demônio, que eu sou o Beelzebu? Beelzebu significa príncipe das moscas. Então acha que eu sou o príncipe dos demônios e que eu estou expulsando em nome dele os outros demônios? Acorda! Um reino não pode ser dividido por si mesmo. Então Jesus fala: mas não é isto. Quer dizer, atribuem a Jesus o mal. É um pecado. Não consegue enxergar a realidade. Então nós vamos ver que ali entre Adão e Eva, um acusa o outro. Quando o Senhor vem e pergunta: mas por que você está nu? O que aconteceu? Você comeu do fruto da árvore proibida? Senhor, foi ela que me deu. A mulher que o Senhor me arrumou como companheira, ela que me deu. Aí Deus vem na sua infinita misericórdia perguntar para Eva: Eva, faz o quê? Foi a serpente, Senhor, que me seduziu. O que acontece também com você, meu querido irmão? É isso que o padre estava dizendo. Você muitas vezes não assume os seus erros e atribui para os outros, como se o outro fosse culpado. Eu não vou na igreja porque o padre. Eu não vou na igreja porque lá tem fulano, tem Bertano, tem cicrano. Então por isso que eu não vou na igreja. Uns exemplos bobos, mas que são reais, que o inimigo faz você pensar, e você começa a atribuir para o outro o teu pecado, querer legalizar os teus pecados, a tua vida, amenizar a sua consciência. Então, é não querer aceitar os seus próprios erros, as suas próprias falhas. Quem é onisciente e onipresente é Deus da nossa vida. E aí nós ouvimos que Deus, ainda na sua misericórdia, teceu roupas para eles, cuidou deles, respeitou toda a liberdade deles. Perderam o paraíso? Perderam. E o Senhor, como nós ouvimos, já anunciou, já profetizou ali,
a presença de Maria. Quando ele diz para a serpente que ela vai rastejar e comer o pó da terra, para dizer, você vai sempre viver de forma nada legal deste mundo, você é o maligno, então você tem que se rastejar mesmo, e vai ter uma mulher, que ela vai esmagar a sua cabeça juntamente com a sua descendência. Maria, que dá o seu sim para a vinda do Salvador, e a descendência dele, que somos nós. Então o Senhor já profetizou dizendo, e realmente nós sabemos, já é comprovado, que se existe alguém que o demônio odeia, e que nós temos uma grande arma poderosa na nossa mão, que é tão simples e tão singela, essa oração é o terço. O demônio odeia a Virgem Maria, porque ele não tem mãe, ele tem raiva de Nossa Senhora. E aí, você tem o terço como arma poderosa contra o demônio. E muitas vezes, irmão, o demônio colocou na sua cabeça, para que rezar o terço? Ficar repetindo Ave Maria? Não faz isso não, seu bobinho, fica longe da mãe. E você se distancia da mãe, de todo esse carinho maternal. E quando nós distanciamos da mãe, nós ficamos rebeldes, sem causa. Você vai ver muitos, vamos dar um exemplo bem bobinho. Pessoas que não conhecem seus pais, quer conhecer seus pais. Mesmo se foi criado, vive muito bem com a família, que adotou, mas ela tem desejo de conhecer sua mãe. Com todo o amor que tem da mãe adotiva. Mas a pessoa quer conhecer a sua mãe biológica. Então, o inimigo, ele faz você entrar nessa. Para que rezar? Para que você tem esse carinho para com a mãe de Deus? Não precisa nada disso não. Isso é bobeira. Quer dizer, o inimigo, ele vem de forma sutil falando para você, e você acaba acreditando, e acaba não tendo a coragem de pegar o seu rosário e rezar essa arma poderosíssima contra Satanás, porque nós podemos pisar na cabeça deles por intermédio, nós fazemos parte dessa descendência do Senhor, rezando o Santo Terço. Depois também eu devo ser muito grato à minha Mãe Santíssima, porque me livra de muitos perigos e males desta vida. Quantos livramentos nós já tivemos por intercessão da Mãe de Deus. Então ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Ela que vai ferir a cabeça da serpente. Então você vê a imagem da Imaculada Conceição, tem uma serpente lá e ela pisando em cima. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a ser homens e mulheres que têm a virtude da sinceridade, de reconhecer as nossas falhas, pedirmos perdão e continuarmos a nossa caminhada, assim que nós somos chamados a fazer. Porque Deus continua até hoje perguntando para nós: onde tu estás? Por que estás se escondendo de mim? Então Deus quer nos encontrar. Onde tu estás? Que é a primeira pergunta bíblica que Deus faz para o ser humano. Ele está perguntando, não é o local, a localização, eu estou aqui no paraíso, eu estou aqui em Monções, não é nada disso. Ele está fazendo essa pergunta para que possamos reconhecer
a desobediência que causamos a Ele, por não termos feito a sua vontade. E assim o Senhor, quando faz essa pergunta, é para que nós possamos enxergar a situação em que nós nos encontramos. Aí ele diz, então comestes do fruto proibido? E aí nós ouvimos que a resposta de ambos mostra uma tendência de sempre acusar o outro. Mas Deus continua perguntando até hoje para mim e para você: onde tu estás? Para nos dizer que o mal não pode encontrar-se em Deus, mas sim na pessoa humana. Deus, nele nós só encontramos o bem, pois Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. Nele nós encontramos a perfeição, que é o ideal para nós seres humanos. Olharmos para Deus e sermos seguidores dele. Onde tu estás, é o Senhor nos convidando à conversão. Mas sabe o que acontece, meu querido irmão? A pessoa sempre arruma uma barreira para não se converter, para não mudar de vida. Tenta dar desculpa para tudo, para manter uma vida distante de Deus e achando que está próximo do Senhor. E o Senhor, querendo estar conosco, continua nos perguntando: onde tu estás? Porque foges de mim? E aí, meus queridos, é preciso querer ouvir e aceitar o Senhor. Conversão significa refazer o caminho. Refazer o caminho. Conversão, meu querido irmão, é voltar para a casa paterna, é voltar para o paraíso. Sem conversão, ficaremos distantes do paraíso ou seremos expulsos do paraíso. Então é preciso a conversão. E a conversão, meus amados, ela acontece diariamente na nossa vida. A conversão, além dela acontecer diariamente na nossa vida, nós vamos observar que nós precisamos a cada dia mudar o nosso jeito de ser, porque a serpente, ela é astuta e sedutora, e ela quer nos enganar diariamente. Então, por isso que a conversão é todos os dias, até o nosso último suspiro nesta vida. Não é como os nossos irmãos separados dizem: estamos convertidos. Tá, eu também sou convertido a Jesus Cristo. Só que eu tenho que sentar ainda do lado dele para aprender muita coisa. Não é porque eu sei falar o nome de Jesus que eu já estou convertido. Eu preciso mudar a minha vida. Então a conversão é algo diário. Conforme eu estou sentada ao lado de Jesus, com Jesus, sua Mãe Santíssima, eu vou aprendendo dele, porque é ele que me ensina. Ele quer saber aonde eu estou, onde está o meu pensamento, onde estão os meus sonhos. Ele quer saber. E é ele que vem e que me cura. É ele que renova todas as coisas. É ele que nos restaura constantemente. Então, por isso que a conversão é diária. Então, diariamente o Senhor está perguntando: onde você está, fulano? Você que é meu filho, por que está fugindo de mim? Então o Senhor não desiste dos seus. Assim como Ele não desistiu de Adão e Eva, Ele não desiste de nós, porque nós vemos dessa descendência.
Aí vocês ouviram muito bem, que Jesus estava na sua casa, uma grande multidão, que nem ele nem os discípulos tiveram como fazer a sua refeição. Aí a sua família tentaram agarrá-lo, achou que ele estava fora de si. Porque ele estava falando, nós estamos no capítulo 13 de Marcos, então ele estava ali falando antes do sábado, que deve, né, fazer o bem, mesmo que seja no sábado. Ele já tinha curado o cego no sábado, quer dizer, ele estava violando a lei judaica e fazendo o bem nos dias de sábado, e o povo não queria. Até sua família sentia vergonha, achava que ele estava indo contra as coisas da tradição que eles tinham aprendido enquanto o povo judeu. Achava que ele estava fora de si. Aí fala para ele: a tua família está aí fora, tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus fala: esse que estão aqui, não é que ele está menosprezando a família dele, a sua mãe. Sua mãe faz parte da família dele, é bendita entre todas as mulheres. Mas ele está dizendo, ele está ampliando, alargando a sua família. Ele está dizendo: esses que estão aqui sentados na minha volta também faz parte da minha família. Porque eles fazem a vontade do meu Pai. Eles também são descendentes. Eles são filhos também de Deus. Quer dizer, Jesus traz todos nós para a sua família. Olha que coisa maravilhosa. Por isso nós somos cristãos. Nós pertencemos a esta família, essa família de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, você tem que amar quem está aí do seu lado, quem está na sua volta. Ele não tem o mesmo sobrenome que você, esse que está aí do seu lado, mas esse que está aí do seu lado é teu irmão em Cristo Jesus. O Senhor quer que você o ama, que você cuida dele, e que você não fique com mimimi, se sentindo inferiorizado, ou então se sentindo vitimizado diante de tantas coisas. Não, é olhar para o Senhor que nos ensina, que nos fortalece na nossa caminhada, e que Ele quer nos levantar constantemente. Ele só espera que você que está caído erga a sua mão, para Ele pegar na sua mão e te levantar. Venha, filho, venha, filha, para junto de mim, quero te dar um abraço, porque você é todo meu, quero te abraçar, mas eu preciso querer estender minha mão e aceitar também a ser abraçado por Jesus, porque muitas vezes, amado, nós temos, não é por causa da pandemia, temos até dificuldade de abraçar os outros, temos até dificuldade de cumprimentar as pessoas. Eu vejo, até hora que eu falo bom dia, a pessoa não responde, tem dificuldade para dar um bom dia, uma boa noite, tem dificuldade para dar um sorriso. Agora você imagina para dar um abraço? A dificuldade que tem. Então, quer dizer, eu preciso me libertar de tantas situações que foram colocadas na minha cabeça, no meu ser, que geraram traumas, e que o Senhor faz novas todas as coisas. Ele me tira dessa queda, Ele me ergue, Ele me levanta, Ele me dá vida nova, me devolve totalmente a minha dignidade enquanto filho, e Ele alarga o meu coração, porque eu tenho o Espírito Santo, para que eu possa compreender melhor a sua palavra e a realidade em que eu vivo.
Porque muitas vezes, meu irmão, nem a realidade que você vive você não consegue entender. Então aí nós somos chamados a nos alargar o nosso conhecimento. E tudo isto Deus nos concede com a graça do Espírito Santo, dessa trindade que mora dentro de nós. Então, amados irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, o Senhor quer que realmente nós pertençamos à sua família. E para pertencer à sua família, eu preciso sentar para escutá-lo. E muitas vezes, escutando o meu Senhor, eu tenho que chegar, já que eu sou da família dele, e dizer: meu Senhor, meu Deus, tenha de misericórdia de mim, estou sofrendo tanto, tal área do meu corpo dói, se não é do meu corpo é da minha mente, os meus pensamentos que ficam vagando por aí, meu Deus. Muitas vezes eu quero me entregar para a serpente dos prazeres da vida, do poder, do ter. Vem, Senhor, em meu auxílio. Eu quero continuar sentado, fazendo parte da tua família, e somente o Senhor pode me levantar e me tirar desse buraco, das seduções enganadoras da serpente. Somente o Senhor, que tens palavra de vida eterna para a minha vida. Então, meus amados irmãos e irmãs, clamemos para que o Senhor venha sempre ao nosso encontro e que nós tenhamos sempre essa disponibilidade para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Amém.